Vamos continuar nossa meditação em Zacarias capítulo 3. Vamos ler o capítulo 3 inteiro de novo, que nós vamos continuar o assunto da semana passada. Diz assim: Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás estava ao seu lado direito para se opor a ele. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: Que o Senhor te repreenda, Satanás. Que o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Este homem não é um tição tirado do fogo? Josué, usando vestes impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: Fiz com que tua maldade seja tirada de ti, e te vestirei de vestes festivais. E eu disse: Ponham-lhe um turbante limpo na cabeça. Puseram-lhe um turbante limpo na cabeça e o vestiram, e o anjo do Senhor estava ali de pé. O anjo do Senhor afirmou a Josué: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa, e também cuidarás dos meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que representam coisas futuras. Eu trarei o meu servo, o renovo. Pois aqui está a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Nela gravarei e tirarei a maldade dessa terra num só dia, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, cada um de vós convidará o seu próximo para assentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós temos lido a Tua Palavra e pedimos que o Teu Espírito venha para nos dar entendimento. Nos dê sabedoria, Senhor. Revela a Tua Palavra aos nossos corações. Que a Tua Palavra seja vivificada pelo Teu Espírito no nosso coração, para que sejamos renovados no nosso entendimento e transformados nas nossas vidas. Que o Teu nome seja exaltado, que Jesus Cristo seja glorificado. E em nome de Jesus nós oramos te dando graças. Amém. Amém, queridos. Nós vimos então na semana passada como o pecado estraga a vida das pessoas. E vimos que somos tentados pelo inimigo para pecarmos contra Deus, e quando pecamos, ele corre diante de Deus para nos acusar. E nós falamos, o diabo é um mentiroso, mas quando se trata de nos acusar, ele não mente não, ele fala realmente o que nós fazemos. E quando o diabo está acusando Josué, e a Bíblia diz, Josué estava com vestes impuras, com vestes sujas diante do Senhor. E Josué não tinha como se defender, porque realmente ele havia pecado contra Deus. Como todos nós pecamos, a Bíblia diz, todos pecaram. Não há um sequer que seja justo. Todos nós somos injustos, todos nós pecamos. Todos nós estamos impuros diante de Deus. E não há o que nós podemos fazer para mudar esta situação. E então o anjo do Senhor, personificando aqui Jesus, ele não defende Josué das coisas que Josué tinha feito, mas ele diz que tirava de Josué toda a sua iniquidade, todo o seu pecado, e dava para Josué uma nova veste, uma veste limpa. Isso simboliza como Jesus nos purifica com o seu santo e precioso sangue, nos purifica de todo o pecado e nos torna justos diante de Deus. Nós estudamos que
a justiça de Cristo, a forma perfeita como Jesus viveu a sua humanidade sobre esta terra, é imputada a nós. E Deus olha para nós como se nós nunca tivéssemos pecado, porque a justiça de Cristo está sobre nós. E finalmente foi colocado na cabeça de Josué um turbante. Nós vimos lá em Êxodo que esse turbante tinha uma placa de ouro escrita Santidade ao Senhor. Então, ao mesmo tempo que Deus nos justifica pelo sangue de Cristo, imputa toda a justiça de Cristo sobre nós, Ele mostra que as nossas vidas devem levar a santidade de Deus e nós devemos ser santos perante Deus. E então nós vamos estudar um pouquinho nesta manhã a diferença entre a justificação e a santificação. São duas coisas distintas e é importante que a gente entenda bem isto. Nós não podemos confundir essas duas coisas, justificação e santificação. Elas são distintas e elas não se misturam. Uma é independente da outra, ao mesmo tempo que uma depende da outra. E a gente vai tentar entender isso aqui. Então, a definição que nós podemos dar para a justificação é a seguinte: a justificação é um ato da livre graça de Deus, segundo a qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos em Sua presença. Amém? Então, um ato da livre graça de Deus. Como o Senhor, através do anjo, chegou ali e disse que tirava toda a iniquidade de Josué, sem que Josué tivesse feito nada, Ele tirava. Então é um ato da livre graça de Deus, que Ele resolve e nos perdoa de todos os nossos pecados e nos aceita como justos em Sua presença. E a gente pode dizer que isto é o início da vida cristã. Amém? Já a santificação é a obra da livre graça de Deus, segundo a qual somos renovados inteiramente, segundo a imagem de Deus, nos capacitando pelo Seu Espírito mais e mais a morrer para os nossos pecados e viver para a justiça. E este é o meio como a vida cristã prossegue. Então, na justificação é o início, na santificação é a progressão da vida cristã. Então, a santificação é um ato da graça de Deus também, porque nós não podemos nos santificar por nós mesmos. Então, é um ato da graça de Deus, quando pelo Seu Espírito Santo, Ele renova o nosso entendimento, Ele renova o nosso homem interior, e Ele nos fortalece, Ele nos capacita para nós morrermos para os pecados e vivermos para a justiça. Amém, queridos? Dá para entender isto? Então é importante a gente não confundir essas duas coisas, justificação e santificação. Ainda explicando aqui a justificação. Na justificação, a fé ela é passiva. Você não exerce fé para ser justificado. Você, pela fé, você aceita a justificação que Deus te dá. E você descansa nesta obra que Jesus consumou lá na cruz do Calvário. Amém? Então, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo através do sacrifício de Cristo. Então, nisto a nossa fé é passiva, porque simplesmente nós aceitamos. Não há nada que nós possamos fazer a não ser aceitar o que Cristo fez por nós lá na cruz, nos reconciliando com Deus. Então nós somos justificados pela fé, sem qualquer obra da nossa parte. Amém, queridos? Veja o que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 4, falando a respeito da nossa justificação em Cristo. Romanos capítulo 4, os versos 4 e 5. Diz assim: ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor,
mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Então a Bíblia diz claramente aqui que nós não trabalhamos pela nossa justificação. Esta justificação nos é atribuída. Amém, queridos? Fica claro isso? Então veja, é muito importante que a nossa vida cristã esteja fundamentada não nas nossas obras, seja qual for o tamanho da obra que nós podemos praticar. A vida cristã, ela não está fundamentada nas obras que nós fazemos, mas somente na obra de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Então, como está dizendo, a nossa vida cristã está fundamentada somente na obra de Cristo e não naquilo que nós podemos fazer. Nós somos chamados a servir, nós vamos estudar sobre isto, mas a nossa vida cristã nunca está fundamentada naquilo que nós fazemos, mas somente naquilo que Cristo fez por nós. Infelizmente, há essa tendência no meio da igreja a pensar que aquilo que eles fazem é importante para a sua salvação, e não é. Não importa o grau de quanto você trabalha, o quanto você trabalha, isso realmente não influencia na sua vida diante de Deus. Porque Deus nos aceita por causa de Cristo, por causa da justiça de Cristo imputada a nós. Deus nos aceita porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E a justiça de Cristo nos é imputada porque Deus resolveu fazer isto por nós. Não porque nós merecíamos, não porque Deus viu algo em nós, mas Ele simplesmente, num ato livre da sua graça, resolveu fazer isto. Amém, queridos? Eu peguei aqui uma frase um pouco comprida, mas é uma frase de J.C. Ryle sobre isso. Ele diz assim: eles parecem se embebedar com a ideia de que sua justificação seja, até certo ponto, afetada por algo que está dentro deles. Eles não reparam exatamente que a obra de Cristo, não a sua própria obra, no todo ou em parte, direto ou indiretamente, é o único fundamento da nossa aceitação por Deus. Que a justificação é algo que não depende de nós, para a qual absolutamente nada é necessário da nossa parte, exceto simples fé. E que o cristão mais fraco é tão plena e completamente justificado quanto o cristão mais forte. Então, uma pessoa que ela entende, ela se posiciona, ela não é mais justificada do que aquele cristão fraco. A justificação é um ato de Deus e não de algo que a pessoa tem em si mesma. Amém, queridos? Fica claro isto? Agora, tão desastroso como este erro de não fazer distinção entre justificação e santificação é pensar que uma possa existir sem a outra. Eu não posso fazer nada para me justificar, mas então eu vou tentar me santificar. Ou pensar, eu já estou justificado mesmo diante de Deus, então não importa mais o que eu faço aqui. Então, a gente tem que entender isto, que as duas coisas são necessárias, e uma não existe sem a outra, ok? Então é necessário reconhecer que quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, é produzida em nós tanto a justificação quanto a santificação. Para a gente entender isso, vamos ver aqui uma frase do pastor Sproul. Ele diz assim: se a regeneração é real, sempre e constantemente produzirá fé. Se a fé for genuína, sempre e constantemente produzirá justificação. Se nossa justificação for autêntica,
sempre e constantemente produzirá santificação. Não pode haver verdadeira justificação sem real santificação. O que ele está dizendo aqui? Se você é justificado, você vai caminhar em santificação. Se você não caminhar em santificação, é porque você não foi justificado. Porque uma coisa não existe sem a outra. Ok? Justificação é um ato de Deus, mas se realmente Deus te justificou, você vai se santificar. Se você não procurar se santificar, é porque você não foi tocado pela graça de Deus em justificação. Amém, queridos? Fica claro isto? Agora, a justificação é imediata. É um ato que Deus declara. Justo, acabou. É imediato. Já a santificação é um processo durante toda a nossa vida, pelo qual nós somos transformados por Deus, progressivamente levados a uma vida de obediência a Deus. Amém? Então, justificação, um ato imediato. Santificação é um ato progressivo. Em Filipenses capítulo 1, no verso 6, você não precisa abrir, é um texto bem conhecido, que Paulo diz: estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia diz: se Deus te justificou, esta obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar. Então, a cada dia, nós precisamos ser mais santos. Hoje precisamos ser mais santos do que fomos ontem. Porque Deus está num processo de aperfeiçoar aqueles a quem Ele chamou. Amém, queridos? Fica claro isto? E esse texto, então, aqui de Zacarias, é um dos textos das Escrituras que mais faz essa distinção e esse relacionamento entre justificação e santificação. Não é? Nesse tempo de restauração, Deus mostra claramente estas duas coisas. Então, veja, nós começamos esse texto, esse capítulo 3, vendo Josué diante do Senhor com roupas manchadas pelo pecado, tendo ao seu lado o diabo que está o acusando. Essa experiência de Josué, então, como nós vimos, mostra a obra de Cristo em remover o nosso pecado e revestir com uma nova roupagem, como foi feito ali com Josué. Nós vimos lá no verso 4 do capítulo 3. E disse a Josué: fiz com que tua maldade seja tirada de ti, e te vestirei de vestes festivas. Então, isto é uma figura desta justificação de Deus sobre nossas vidas. Em todo esse tempo, nós vimos na semana passada, Josué não fez nada. Ele está lá quieto, ele não fala nada, ele só está permitindo Deus agir sobre a sua vida. Então ele recebe a salvação, enquanto Cristo, que é representado pelo anjo do Senhor, efetua a sua justificação. Agora nós vemos logo a seguir que Josué é chamado para a santificação. Então lá no verso 6 e 7, Josué ouve esta ordenança da parte de Deus. O anjo do Senhor afirmou a Josué: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa e também cuidarás dos meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. Veja só, queridos, isto na verdade é coerente. Eu disse que essa é a porção da Bíblia que mais traz esse exemplo, né? Mostra a justificação e a santificação, mas é um texto que está coerente com toda a palavra de Deus. Josué é salvo pela graça e logo em seguida ele recebe a instrução sobre mandamentos que ele deve guardar. Ele é justificado imediatamente e chamado para os caminhos de Deus em santificação.
Então veja só, esse chamado para a santificação é expresso em duas obrigações. É muito importante a gente entender isso aqui, queridos. Esse chamado para a santificação, ele tem duas obrigações. Deus fala: se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas. Veja, são duas coisas. Vamos procurar entender isso aqui. A primeira obrigação, se andares nos meus caminhos, se refere à santidade pessoal. Andar nos caminhos de Deus significa total sujeição ao padrão de Deus estabelecido na sua palavra. Este padrão está de acordo com o caráter de Deus. Deus nos chama para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus. Isto é pessoal, ok? Ao mesmo tempo, esta palavra, esse mandamento, ele implica em total rejeição de qualquer coisa que dê espaço para os caminhos dos homens. Dá para entender isso, queridos? Há um texto que vai nos ajudar aqui, Efésios capítulo 4, Efésios 4, versos 17 ao 24, diz assim: portanto digo, e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Amém, querido? Então veja, a santidade pessoal, ela está nisto, em nós nos sujeitarmos à palavra de Deus, para sermos transformados na imagem de Cristo, ao mesmo tempo que nós vamos rejeitando tudo que é proceder meramente humano, tudo que faz parte da natureza humana, nós rejeitamos para abraçarmos a palavra de Deus. Amém, queridos? Fica claro isto? Então, são duas coisas: uma sujeição à palavra e uma rejeição àquilo que você é. Porque a palavra de Deus não se mistura com o que nós somos. Amém, queridos? Não dá para nós sermos nós mesmos e sermos de Cristo. Ou somos um ou somos outro. Ou somos de Cristo ou somos de nós mesmos. Então a palavra de Deus diz que na medida em que nós vamos recebendo a palavra de Deus, o que é de nós mesmos vai saindo. Ok? É como um copo que você tem ali um pouquinho de café, você põe debaixo da torneira, a água vai entrando no copo, vai enchendo o copo e aquele café vai saindo, até que não tem mais café, só tem água. É assim que deve ser a nossa vida. A palavra de Deus vai nos enchendo e aquilo que é de nós mesmos vai saindo. Não tem como permanecer as duas coisas. Ok? Se não há mudança na nossa vida, é porque a palavra de Deus não está entrando. Fica claro isso, queridos? Então aquela ideia, eu nasci assim, eu sou assim, não existe na vida cristã. Você pode ter nascido assim, de fato você nasceu. Mas na medida em que a palavra de Deus entra, a forma como você nasceu, sai. Ok? O que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo é? Por que é uma nova criatura? Porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ok? Então, esse é o processo da santificação.
A santificação não está em você fazer aquela carinha de humildade, de simples, né? De pouca aparência, mudar o seu estilo de roupa. É lógico que alguns realmente precisam mudar, mas não é nisso que está a santidade. Porque é santo, então muda a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de proceder. Mas não é o mudar de roupa que santifica alguém, mas a santificação leva a pessoa a mudar a sua forma de se vestir. Ok? Fica claro isso? Então a santidade está no fato de você se sujeitar à palavra, ao mesmo tempo em que você se recusa a continuar como você é. Ok? Então essa é a santificação pessoal da qual o Senhor está falando aqui, se andares nos meus caminhos. Agora, a segunda frase aqui, e seguires as minhas normas. Isso está relacionado à sua fidelidade, ao chamado de Deus ministerial. E nós vamos entender aqui que, primeiramente, essa palavra é dita ao sumo sacerdote, que tem um ofício diante de Deus, e aos seus companheiros sacerdotes, ok? Então, essa segunda ordenança, ela diz respeito à fidelidade nesse ofício. Antes da gente entrar mais a fundo aqui, vamos ver que esta é uma regra geral das Escrituras. Não é novidade aqui no livro de Zacarias. Veja, quando Davi está passando o reinado para o seu filho Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 2, verso 3, ele diz assim: guarda as normas do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e obedecendo aos seus estatutos, aos seus mandamentos, aos seus preceitos, aos seus testemunhos, como estão escritos na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que andares. Então veja que Davi ele é bem específico com Salomão, que não é uma coisa única, mas são várias coisas aqui que Salomão precisava observar. Já no Novo Testamento, Paulo fala com o seu discípulo, Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versos 12 ao 16, ele diz assim: ninguém te despreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas. Dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então veja que diz respeito tanto à vida pessoal quanto à vida de ministério. Ok, queridos? Então, como eu disse, nós devemos aplicar primeiramente essas condições àquele que está envolvido diretamente no ministério, entendendo que Deus é a fonte de toda a bênção espiritual. Agora, tudo isso que se aplica ao ministério ordenado, também deve ser aplicado a todos aqueles que desejam ministrar no nome do Senhor. E quem é que deve desejar ministrar no nome do Senhor? Todos nós. Porque todos nós fomos chamados para ministrar perante o Senhor, ou não? Quando você vai cantar, você não fala que vai ministrar louvores ao Senhor? Quando você vai falar de Jesus para alguém, você não fala que vai ministrar a palavra de Deus para uma pessoa? Então todos nós somos chamados para isto. Amém, queridos? Agora, se nós realmente desejamos produzir frutos na igreja, se nós realmente queremos ser úteis para Cristo,
Se nós pretendemos ser o que a Bíblia diz que nós devemos ser, e o que a Bíblia diz que nós somos, um reino de sacerdotes. Então todos nós somos chamados para sermos sacerdotes, como Josué e os seus companheiros. Então nós precisamos nos submeter às condições de andar nos caminhos de Deus e guardar a sua santa palavra. Ok, queridos? Veja o que Jesus diz em João capítulo 15. João capítulo 15, versos 5 ao 8. Diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Esta palavra é dirigida a quem? Somente a quem está no ministério? Só quem está no ministério é ramo da videira verdadeira? Então todos nós somos chamados para frutificarmos, para ministrarmos perante o Senhor. Amém? Claro isto? Então vamos ler mais um texto aqui que vai deixar mais claro ainda. Efésios capítulo 4, versos 11 ao 16. Diz assim: e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então o que a Bíblia diz, queridos? Deus separa algumas pessoas para o ministério, ofício do ministério, separa. Com que propósito? Para que todo o corpo seja aperfeiçoado, e então este corpo aperfeiçoado exerça a obra do ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. E a Bíblia diz: se todo mundo estiver nessa condição, se todos os membros estiverem nesta condição, sendo aperfeiçoados e se envolvendo, cada um fazendo a sua parte, então o corpo efetua o seu crescimento e edificação em amor. Dá para entender isto? Então todos nós somos chamados para a obra do ministério. E então esta palavra dada a Josué se aplica a todos nós. A santificação, ela tem essas duas vias: a santificação pessoal e a santificação da obra do ministério. Então, quando você está trabalhando para Deus, você está sendo santificado. Ok? Fica claro isto? Agora, queridos, é interessante porque quando Deus dá essa ordem para Josué, Deus promete recompensas para ele e para todos aqueles que cumprirem essas condições. A primeira é a seguinte: ela tem a ver com a nossa permanência em posição de autoridade. Ele diz: serás juiz da minha casa e também cuidará dos meus átrios. Então veja só, queridos, é um movimento contínuo, é um círculo.
Deus nos dá o seu Espírito. O Espírito Santo nos leva a uma vida de santificação e serviço para Deus. À medida em que nós vamos exercendo isto, nós recebemos mais do Espírito. E isso nos coloca num lugar de autoridade. Por que você pode orar com autoridade? Porque você tem o Espírito. E por que o Espírito permanece sobre você? Porque você está se santificando e servindo a Deus. Dá para entender isto? O Senhor diz, se você cumprir essa ordenança, então você será juiz na minha casa, você vai ocupar um lugar de autoridade. É por isso que muita gente repreende o diabo e o diabo dá risada. Porque sem vida santa não existe autoridade. Dá para entender isso, queridos? É por isso que muita gente ora e não acontece nada. Porque sem santidade não há poder na oração. Aí a pessoa reclama, eu faço as coisas para Deus, mas Deus não me responde. Deus está dizendo que o lugar de autoridade está para aquele que guarda a sua palavra e se mantém fiel no seu chamado. Fica claro isso, queridos? O segundo privilégio mencionado aqui é acesso aos átrios celestiais de Deus. Quando ele diz, te darei lugar entre os que aqui estão. Quem é que estava lá junto de Josué? O anjo do Senhor e os anjos que estavam ministrando. Isso significa as regiões celestiais. E o Senhor diz, a Bíblia diz que nós somos colocados por Cristo nas regiões celestiais. Mas nós somos colocados nessas regiões na medida em que nós nos santificamos. E aceitamos o nosso chamado para servir a Deus. É um ato de Deus? Sim, é um ato de Deus. Mas Ele está dizendo que o nosso lugar, a nossa permanência nessas regiões celestiais está ligado à nossa obediência. Então, veja, Cristo, num ato livre da sua graça, nos coloca nas regiões celestiais. Mas nós precisamos permanecer. O que nós lemos lá em João 15? Se permanecer. Veja, o permanecer depende de nós. O colocar é obra de Cristo, o permanecer é obra nossa. Jesus fala que um ramo pode estar nele e não dar fruto. E se não der fruto, o que acontece com esse ramo? É tirado. Então veja, você pode ser colocado na região celestial, mas se você não permanece em Cristo, você não permanece na região celestial. Então veja que a sua vida de oração depende muito da sua obediência. Orar sem obedecer, querido, é perda de tempo. Você que passar horas orando, buscando bênçãos, buscando cura, buscando isso, buscando aquilo, até jejuando, mas se você não se submete à palavra de Deus, se você não faz aquilo que Deus te chamou para fazer, você não está na região celestial para orar e ter autoridade. Então veja a importância da santificação. E a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então veja, aquele que a gente já falou aqui, aquele que realmente é justificado, progride em santificação. A prova que uma pessoa foi justificada, foi perdoada, é o seu crescimento em santidade. Continuando aqui no texto, a Bíblia mostra que Josué e os seus companheiros não somente nos ensinam esses princípios da salvação, mas também eles são como que uma profecia a respeito de coisas futuras, do que Deus iria fazer.
Então isso está totalmente relacionado a Jesus e à igreja. Ok? Veja só, lá no verso 8. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que representam coisas futuras. Eu trarei o meu servo, o renovo. Então veja só, Josué e os seus companheiros são tipos daquilo que Deus haveria ainda de fazer. Deus haveria de trazer um sacerdote perfeito, o renovo, o servo do Senhor, que não somente iria oferecer sacrifícios pelo povo, mas também seria o próprio sacrifício em favor do seu povo. Fica claro isso, queridos? Então ele diz, eu trarei o meu servo, o renovo. E aí ele vai fazer uma associação aqui de Jesus como a rocha. No verso 9 ele vai dizer, pois aqui está a pedra que coloquei diante de Josué, e sobre esta pedra única estão 7 olhos. Então esta pedra, e não sei se havia uma pedra literal ali, diante de Josué. Se houvesse uma pedra literal, ela estaria relacionada à edificação ou à reedificação do templo, que seria novamente construído. E aquela pedra, então, era uma referência à pedra fundamental. Ok? Agora, eu creio que ela tem mais a dizer sobre a obra de Cristo e a construção do templo espiritual. Então, o Senhor está dizendo, eu vou trazer o meu servo, o renovo, aquele que vai ser tanto o que oferece o sacrifício, como o próprio sacrifício da redenção. A gente já estudou sobre isto, como o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E então ele fala sobre esta pedra fundamental, e Jesus, a Bíblia mostra claramente, é a pedra fundamental, onde a sua igreja é edificada. Veja só, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 4 ao 9, chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso, a Escritura diz, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê, não será desapontado. Assim, para vós os que credes, ela é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitam foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Mas para isso também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja como esse texto completa tudo o que nós estamos falando aqui. Se você tem uma vida de santidade, isso significa que você é operante na obra de Deus. Ok? Se você é operante na obra de Deus, você é um sacerdote, é a nação sacerdotal do Senhor. Você faz parte deste reino de sacerdotes. E tudo isto por quê? Porque você está fundamentado sobre a rocha, a pedra angular que sustenta todo o edifício. Nós somos pedras que fazem parte da construção desse templo espiritual na qual Deus habita.
E nesse templo que nós então ministramos perante o Senhor. Mas esse templo tem uma pedra fundamental, que é Cristo. Dá para entender isso, queridos? Então toda a nossa vida tem que estar alicerçada em Cristo. Pedro vai falar sobre a santidade e ele vai dizer que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Então, a gente não pode escolher uma área da nossa vida para ser santo. Às vezes a gente escolhe uma área da vida, né, para ser santo. Vou ser santo nessa área. Não, Pedro diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Porque se nós estamos sobre esta rocha, a nossa vida é firmada neste fundamento, esse fundamento é Cristo. E então toda a nossa vida é afetada por Cristo. Amém, queridos? Agora, veja que o texto aqui de Zacarias também diz que esta pedra tem 7 olhos. O que isto significa? Há muitas interpretações sobre isto. Mas eu quero usar como base aqui Apocalipse capítulo 5, no verso 6. Diz assim: nisso vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então está falando aqui a respeito de Jesus, o cordeiro, que tem os 7 chifres e os 7 olhos. A gente já estudou que chifres significa o quê? Autoridade. Ok? O número 7 nas Escrituras é um número que fala sobre a inteireza, sobre perfeição. Então, esse número 7, que significa a inteireza, a perfeição, quando fala a respeito dos 7 Espíritos de Deus, não é que Deus tem 7 Espíritos, mas se refere ao único e perfeito Espírito Santo de Deus. E 7 olhos significa que Ele sonda todas as coisas. Lá em Coríntios, Paulo fala que o Espírito perscruta a profundeza de Deus. Então, quando fala de 7 olhos, está falando sobre essa perfeição de visão de todas as coisas, percorre toda a terra, tudo é patente aos olhos de Deus. Ok, queridos? Então, aqui está falando a respeito do Espírito Santo de Deus, e isso vai se cumprir lá no Novo Testamento, e o Jé já mencionou isto hoje, quando Jesus fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, esta rocha, ela é cheia do poder do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo, e ele declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim. E João testemunha de como o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Ok, queridos? Então veja que Deus, ao mesmo tempo que Ele mostra Jesus como a rocha, Ele nos dá toda a segurança de que Ele está nos vendo em todo o tempo. Para alguns isso é segurança, Deus está me vendo. Para outros isso é um problema, Deus está me vendo. Mas essa é a grande realidade, Deus vê todas as coisas. Amém, queridos? E a gente percebe que esta rocha então fala claramente de Jesus no poder do Espírito Santo, porque ele fala: nela gravarei. E é interessante isso aqui, queridos, nela gravarei. Provavelmente isso está, porque ele está falando aqui como um entalhador faz com a pedra. E a gente sabe que Jesus, Ele nasceu como um homem sobre esta terra, mas Ele foi trabalhado por Deus numa humanidade perfeita. Jesus foi perfeito. Mas é interessante também, porque além de mostrar todo o caráter divino em Cristo,
a gente percebe Jesus sendo gravado na cruz com os cravos daquela coroa de espinho, suas mãos e pés perfurados por pregos e o seu lado perfurado por uma lança. Isto se tornou uma gravura em Jesus. Porque quando Jesus aparece para os discípulos e tem dúvidas a respeito se é realmente Jesus que está ali, o que Jesus faz? Ele mostra a gravura. Olha aqui, olha as minhas mãos, olha os meus pés, olha o meu lado, e vê que sou eu. Então Deus diz que ia gravar esta rocha. E Jesus está diante de Deus, e Deus continua vendo as mãos e os pés de Jesus ali marcados, sua cabeça marcada pelos cravos. Pai vê o lado de Jesus perfurado por aquela lança. E então Jesus intercede por nós. Há uma gravura em Jesus. E veja que Deus diz: nela gravarei e tirarei a maldade desta terra num só dia. Exércitos. Então, quando Jesus foi marcado lá na cruz, ali ele tirou toda a maldade. João havia profetizado sobre isso, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isto foi feito num só dia. Deus não está tirando o pecado das pessoas. Naquele dia, Deus tirou o pecado dos seus escolhidos. Num só dia, num só ato, Deus tirou o pecado. Amém, queridos? Veja, Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12, falando sobre isto. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta geração, e não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Num só dia, num só ato, o Senhor exerceu a nossa redenção. Ele tirou a maldade de sobre o seu povo. Amém, queridos? Fica claro isto? Então veja, esse capítulo que começa com um retrato de Josué ali, mostrando o pecado de Israel, o pecado do povo de Deus, termina com esta maravilhosa promessa de Deus, que todo pecado está sendo tirado. Amém, queridos? E por causa disto, ele termina lá no verso 10 dizendo: naquele dia, cada um de vós convidará o seu próximo para assentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira, diz o Senhor dos Exércitos. Isso então está dizendo respeito à nossa segurança e às bênçãos do governo permanente de Cristo. E é interessante porque ele diz: naquele dia cada um convidará. Veja, mais uma vez, mostrando que se nós estamos em Cristo, nós vamos falar de Jesus. Nós vamos convidar as pessoas para se assentar à sombra da videira verdadeira. Nós vamos convidar as pessoas para se achegarem ao Senhor. Nós vamos proclamar Jesus. O texto de Pedro que nós lemos diz que nós somos geração eleita para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja, querido, santidade tem a ver com a vida pessoal e com o exercício do nosso chamado para sermos sacerdotes e testemunhas de Jesus. O Senhor diz lá em Atos capítulo 1, verso 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então todo aquele que é justificado, que é santificado, recebe o Espírito Santo, se torna uma testemunha eficaz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Mas veja, para nós terminarmos nossa meditação aqui, tudo começa com Deus, nada começa com a gente. Então, Deus nos escolheu, não porque Ele viu
alguma coisa em nós. Ele nos escolheu. Eu sempre digo, eu não sei o critério que ele usou, mas ele usou um critério, eu não sei qual. Mas não pelo que ele viu em nós. Tudo começa em Deus. Deus resolveu justificar Josué e chamou Josué para uma vida de santidade. Deus resolveu nos justificar e então nos chama para uma vida de santidade. João, lá na sua primeira carta, capítulo 4, verso 19, um texto bem conhecido. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, começou com Ele. E a gente, usando este versículo, nós podemos tirar outras conclusões. O texto diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós vivemos em santidade, porque primeiro Deus nos purificou. Nós servimos a Deus, porque primeiro, em Cristo, Deus nos serviu. Nós obedecemos a Deus, por meio da obediência à sua palavra, por meio da fé, porque Deus veio a nós como Senhor, e nos tornou dele pelo preço inestimável do precioso sangue de Cristo. Então veja, toda a iniciativa é de Deus. Então não é porque nós fizemos que Deus faz. Não, é porque Deus fez que nós fazemos. Tudo em nós deve ser uma resposta de amor ao que Deus já fez por nós. A salvação não depende de você, a salvação depende de Deus. Mas porque você é salvo, você se santifica. Porque você é salvo, você serve a Deus. Você não serve a Deus para obter algo de Deus, mas porque você é servido por Deus, então você serve a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém, queridos? Então todo que é justificado prossegue em santidade. Amém? Deu para entender isto? Fica clara essa palavra? Amém, queridos? Gostaria que você curvasse sua cabeça. E usando o que Paulo diz ao falar sobre a ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Como está a sua vida com Deus? Você tem se preocupado com a sua santidade, com a sua santificação? Com as coisas que você pensa, com as coisas que você fala, com as coisas que você faz, com as coisas que você vê. Você está se despindo deste velho homem para se vestir com um novo homem que se renova em Cristo. A sua vida está fundamentada sobre esta rocha que é Cristo. Enquanto você medita, eu quero ler mais uma vez as palavras de Sproul. Se a regeneração é real, sempre e constantemente produzirá fé. Se a fé for genuína, sempre e constantemente produzirá justificação. Se nossa justificação for autêntica, sempre e constantemente produzirá santificação. Não pode haver verdadeira justificação sem real santificação. Deixe o Espírito Santo trabalhar sobre o seu coração. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você nesta manhã. Renda-se a Ele. Renda-se ao Espírito Santo de Deus. Entrega tudo para Ele.